Olá, turma do quinto ano. E aí, estão bem? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, né? Nosso último dia da semana de aula. Como dizem por aí, sextou, né? E aí a gente tem aí a nossa segunda sequência didática, né? De português, resenha crítica e vídeo resenha, tá ok? E qual é a atividade de hoje? Elas vão estar lá contidas na página 3, 4, 5 e 6, a nossa atividade 2, onde traz o texto adaptado, né? Esse texto, ele traz aí a mistura do Sítio do Pica-Pau Amarelo com algumas personagens da história em quadrinhos da Turma da Mônica, onde o seu criador da Turma da Mônica é Maurício de Souza, não é? Mas aí do lado tem o nome, do lado esquerdo da imagem, tem o nome do adaptador desse texto. Eu gostaria também que vocês, no decorrer da leitura, inicialmente, olhassem aí acima do texto essa legenda e abaixo do texto também a legenda. Quero chamar a atenção de vocês também para o endereço eletrônico que está bem abaixo do texto. Vocês precisam ler com atenção, visualizar para saber o site, o endereço onde essa história foi publicada, tá certo? E aí o texto diz o seguinte: é proposto que vocês leiam com bastante atenção, quantas vezes for necessário para responder as questões, tá ok? E aí o texto diz o seguinte: em Narizinho Arrebitado, Mônica é Emília e Magali é Narizinho. É um texto de adaptação da obra máxima de Monteiro Lobato. Traz turminha de Maurício de Souza interpretando as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa adaptação, como a gente pode ver aí no canto esquerdo superior, foi adaptada por Carlos André Moreira. E aí a gente pode observar uma imagem bem colorida, né? Onde Mônica e Magali estão aí debaixo da água. Como que podemos ver que é sob a água aí, que é debaixo da água? Pelos corais, né? Por tudo que compõe aí, pelas conchas, né? Pelas vidas marinhas que tem aí na imagem, se apresentam aí na imagem. E a legenda abaixo, ela diz o seguinte, essa legenda abaixo da imagem: Narizinho Arrebitado é uma das iniciativas que surgem com a entrada da obra de Monteiro Lobato em domínio público. Olha que vocês vão precisar frisar bem isso daqui. Tá certo? Que surgem com a entrada da obra de Monteiro Lobato em domínio público. A questão lá na frente vai querer saber de você o que é esse domínio público. E aí ele diz: fotodivulgação, Maurício de Souza. E aí o texto discorre da seguinte forma. A historinha diz: duas das turmas mais populares da literatura infantil nacional têm encontrado marcado no volume Narizinho Arrebitado uma adaptação do primeiro livro infantil lançado por Monteiro Lobato com personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, estrelada pelas criaturas mais amadas da Turma da Mônica de Maurício de Souza. O livro traz o texto original de Lobato, adaptado pela professora de literatura da UFRGS, Regina Silberman, as ilustrações do próprio Maurício. Então quer dizer que os desenhos é do próprio Maurício de Souza. A Menina do Narizinho Arrebitado foi o primeiro livro infantil escrito por Monteiro Lobato, 1882 até 1948. Publicado no ano de 1920. É o primeiro da série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo e seria mais tarde incorporado como primeiro capítulo de Reinações de Narizinho, em 1931. A menina, na adaptação assim como na história original, a Menina do Nariz Arrebitado vive uma fantástica aventura subaquática, brincando na beira de um rio. Narizinho adormece e é acordada por um peixe usando fraque e cartola, que se identifica como o príncipe escamoso, soberano do reino das águas claras, que a convida para um passeio por seus domínios. Lá,
Narizinho recebe tratamento de princesa. Participa de um grande baile e vive algumas aventuras com sua boneca de pano Emília, ainda não dotada da capacidade de fala. Ou seja, a Emília ainda não falava, era apenas uma boneca, né? A adaptação não descaracterizou a obra de Lobato, o que é muito bom. E ganha ainda ilustrações primorosas, dignas da assinatura do desenhista mais famoso do Brasil. Quem conhece a Turma da Mônica vai gostar de ver suas personagens preferidas vivendo aventuras emocionantes no reino das águas claras. Então veja, esse texto que vocês podem visualizar aí, quinto ano, ele traz uma adaptação, né? Que contém um livro, diz o ano, tudo direitinho. E abaixo você pode perceber o endereço eletrônico onde está disponível, né? Disponível em https://www.revistaversar.com.br, Narizinho Arrebitado, acessado em junho de 2019, adaptado. Então o endereço eletrônico é esse que está embaixo, é o site, né? Onde foi disponibilizado esse assunto. Nas questões seguintes, né, depois eles vêm aí, ó, perguntando as questões. E aqui eu já trago toda a correção para vocês. Já a atividade corrigida. Tá ok? Então fica aí, ó. Na atividade corrigida, já a questão diz o seguinte: o texto despertou em você vontade de ler o livro? Troque impressões com seus colegas e o professor e justifique sua resposta. Olha, com certeza aqui não vai dar para você trocar essas impressões com o colega, né? Com o professor você pode até ligar depois e a gente conversar sobre o assunto, né? Mas com o colega, infelizmente agora no momento não pode, não tem como. Mas veja só o que é que ele diz. Agora em dupla você vai responder as perguntas. Qual é o assunto do texto? Olha, quinto ano, esse texto aí, se você observar direitinho, ele está falando do lançamento do livro do Narizinho Arrebitado, que é uma adaptação ilustrada da obra de Monteiro Lobato, tá certo? A questão B, que aí está a letrinha D, mas é B, né? Ficou invertido. O autor emite sua opinião sobre o assunto. Você acha que lá no texto o autor emite a sua opinião sobre o assunto? É possível identificar no texto, isso lá no texto, a opinião do autor? Você acha que é possível? Então, use marcador ou lápis colorido para destacar essas personagens. Olhem, geralmente lá no texto vocês vão encontrar aí os adjetivos e advérbios, tá certo? Que eu acho que ainda também é um conteúdo que vocês ainda não viram. São os adjetivos e advérbios que são encontrados lá no texto. Em qual parágrafo o autor apresenta um resumo da história, Narizinho Arrebitado? Nesse resumo é possível identificar personagens e lugar? Vocês acham que lá em qual parágrafo na letra C, em qual parágrafo o autor apresenta um resumo da história Narizinho Arrebitado? Nesse resumo é possível identificar as personagens e lugar? Se sim, identifique cada um dos itens no próprio texto. Use para isso o lápis colorido, tá certo? E aí você pode encontrar lá, ó, Narizinho Arrebitado, Narizinho, Príncipe Escamoso, Emília no Reino das Águas. Você pode grifar já lá no texto. Aqui está a resposta somente para você colocar lá no texto, certo? Você pode sublinhar, passar um tracinho embaixo. A letra D, volte ao texto, certo? Volte ao texto, observe a ilustração e releia a legenda que acompanha.
Depois explica o significado de entrada da obra de Lobato em domínio público. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Que está abaixo do desenho. Essa questão, que é quinto ano do domínio público, está se referindo a uma lei que existe no Brasil que determina que as obras elas perdem a proteção, porque toda obra é protegida pelo autor, né? Não pode ser copiada, nem colada, nem imitada por outra pessoa. Existe uma proteção. Mas depois de 70 anos, contando a partir do 1º de janeiro que o autor faleceu, por exemplo, ele faleceu em janeiro do ano passado. Agora, 1º de janeiro desse ano, de 2021, é só um exemplo. A obra, depois de 70 anos, né? Depois de 70 anos é que a obra começa a não mais ter essa proteção. Por exemplo, se ele faleceu o ano passado, 2020, esse ano a obra dele ainda está protegida? Está sim. Ele morreu em 2019, esse ano de 2021, a obra dele ainda está protegida? Sim. Quando é que essa obra vai deixar de ser protegida? Depois de 70 anos da morte do autor. Tá ok? Então, bora lá. A letra E diz o seguinte: ainda na ilustração podemos ver duas personagens da turma da Mônica, mas elas não estão vestidas como normalmente as vemos nos gibis da turma. Como explicar essa mudança? A resposta pode estar no título do texto. E aí a gente pode ver que Mônica está vestida de Emília e Magali de Narizinho, não é? Se a gente olhar lá na imagem, lá no desenho, a gente vai encontrar isso, que Mônica está vestida de Emília e Magali de Narizinho. E aí ele continua: depois de ler, converse sobre o texto e responda as questões. Vamos fazer outra reflexão, agora sobre esse gênero textual. Onde ele pode ser encontrado? Olha, então, ele pode ser encontrado no site indicado, que está lá embaixo, né? Que eu até li com vocês aí. A letra G. Quem são os possíveis leitores desse gênero textual? Geralmente, os leitores infantis, crianças, né? Que gostam de historinhas desse tipo, desse gênero. A letra H. Quem escreveu esse texto? Foram os críticos da literatura. Tá certo? Lá em cima tem o nome de um, mas você pode colocar críticos de literatura. Com que objetivo esse texto é escrito? Você precisa analisar e copiar sobre a obra. Tá ok? O objetivo dele é esse, é você analisar e copiar sobre a obra. E aí, analisando a língua, releia o trecho do primeiro texto. Ele diz assim: com Monteiro Lobato, no ano de 1882 até o ano de 1948, não é diferente. O pai de Narizinho, Emília, Dona Benta e tia Anastácia nunca deixou de fazer parte da infância dos brasileiros. Mesmo que autores contemporâneos tenham tomado um pouco do seu espaço. Os termos grifados são usados para dizer que Narizinho é filha do autor, porque aí nós temos em negrito o pai de Narizinho, não é? Esse termo que está mais em negrito aí nesse trecho, ele quer dizer o quê? Ele significa o quê? Ele indica o quê? Quer dizer que Narizinho é filha do autor, porque o texto diz o pai de Narizinho. Mostrar que as personagens são irmãs, evitar a repetição do nome do autor. Ele é muito diferente de outros autores. Se você observar aí, nossa atividade já está corrigida, evitar a repetição do nome do autor, tá ok? Na página seguinte, nós temos aí, ó, página 6, como vocês podem ver aí. Na página 6, nós temos aí outro trecho do texto, tá ok? Nesse outro trecho do texto, a gente encontra o seguinte: relê o trecho do seguinte texto. Brincando na beira de um rio, Narizinho adormece e é acordada por um peixe usando fraque
e Cartola, que se identifica como o príncipe escamoso soberano do reino das águas claras, que a convida para um passeio por seus domínios. Lá, Narizinho recebe tratamento de princesa. E aí nós temos a palavra lá, que está mais em negrito, né? A palavra lá, ela está grifada e se refere a quê? Ao príncipe escamoso, ao reino das águas claras, à beira do rio, à beira de um rio. Ou a palavra lá está ligada, está indicando a Narizinho. O que é que vocês acham? Se você observar aí, a nossa atividade já está respondida, é só a correção, tá certo? Sistematizando a aprendizagem. O texto em Narizinho arrebitado, Mônica é Emília e Magali é Narizinho. É uma resenha crítica, um gênero textual em que o autor apresenta o objeto resenhado. Nesse caso, o livro Narizinho Arrebitado faz uma crítica, recomendando-o ou não. Ou seja, a crítica pode ser positiva ou negativa, certo? Ou ainda as duas coisas, pois o autor pode destacar aspectos positivos e negativos da mesma obra, que é o objeto de sua resenha. A resenha crítica apresenta uma análise e uma avaliação de um livro, um filme, um show, etc., com o objetivo de convencer o leitor, telespectador, a conhecer ou não a obra resenhada. Nessa sequência didática, a resenha é escrita, mas esse gênero textual também pode ser oral e circula na internet em forma de vídeos, os já conhecidos vlogs. Mas você, leitor, deve sempre considerar as informações da escrita a partir de seus próprios critérios de apreciação de filmes, livros, games, shows, exposições, peças de teatro. Ou seja, a crítica deve ser apenas um parâmetro de avaliação e nunca como um fator decisivo de apreciação do objeto da resenha. E aí nós temos o bloco Você Sabia? Primeiro, vlog. A palavra vlog é a abreviação de videoblog, ou seja, vídeo mais blog. E aí nós escrevemos vlog. Um tipo de blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos. A grande diferença entre um vlog e um blog está mesmo no formato da publicação. Ao invés de publicar textos e imagens, o vlogger ou vlogueiro faz um vídeo sobre o assunto que deseja. Você já fez spoiler de um livro ou de um filme? Sabe o significado dessa palavra? Então, sempre que algum filme muito aguardado ou novos episódios de alguma série popular são lançados, a gente se depara com uma palavra capaz de causar calafrios em muita gente: spoiler. Mas afinal, o que é spoiler? A palavra tem origem no verbo inglês to spoil, que significa estragar. Ou seja, é uma informação que estraga o prazer de quem aguarda determinada obra. O dício, ou seja, Dicionário Online de Português, descreve como a revelação de informações inéditas sobre uma série, livro ou filme para quem não assistiu ou leu ainda. Então veja, quinto ano, a gente tem aí nesse bloco Você Sabia? Algumas explicações da palavra, né? A indicação de algumas palavras como vlog, que é a soma da palavra vídeo mais blog, que está direcionada aí a um tipo de blog. Existe também aí os vlogs, né? Que é diferente de vlog, tá certo?
O vlog está mesmo no formato de publicação. Ao invés de publicar texto e imagem, o vlogueiro faz um vídeo sobre o assunto que deseja. Isso é vlog, tá certo? Mas existe também o spoiler, que ele diz aí, né? E aí ele diz, na final, o que é spoiler? A palavra tem origem no verbo inglês to spoil, que significa estragar. Então quer dizer que a palavra spoiler significa estragar. A palavra tem origem no verbo inglês, né? Não é da nossa língua brasileira, tá certo? Então fica você sabendo aí que no dicionário também ele tem o seu sentido, o sentido da palavra, que é estragar. Revelação de informações inéditas sobre uma série, livro, filme, para quem não assistiu ou leu ainda, segundo o dicionário online de português. Então essas palavrinhas aí nos trazem um entendimento do sentido de cada palavra que a gente muitas vezes escuta, mas não sabe o significado, tá certo? Até aí tudo bem. Espero que vocês façam uma boa atividade. Qualquer dúvida, o professor está aqui para auxiliar, tá certo? Um abraço, tchau e até mais.